pessoal, eu sou a Natália Santos, eu sou professora aqui do Contabilidade Facilitada, professora da pós-graduação do Contabilidade Facilitada e a gente vai falar agora sobre risco psicossocial. A norma regulamentadora da NR01, ela foi atualizada e ela traz mudanças significativas para os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Eles são relacionados a doenças do trabalho relacionadamente. Então, além da empresa ela colocar no seu grau de risco, ela colocar no gerenciamento de riscos ocupacionais, risco físico, químico, biológico e ergonômico, as empresas elas vão passar a colocar risco psicossocial. A NR01 ela foi explicitamente colocando como parte do risco ocupacional esse risco psicossocial. Isso significa dizer que as empresas elas vão ter que identificar, avaliar e controlar estresse, assédio moral e assédio sexual e a sobrecarga de trabalho. E as empresas, a partir de janeiro de 2025, elas precisam se adequar para essa modalidade, porém, isso vai ser obrigado a partir de maio de 2025. Então, a partir de janeiro, as empresas elas meio que precisam já começar a observar isso dentro das empresas, ver quais são os aspectos que vão ser modificados, ver o que vai precisar ser modificado. E atenção, principalmente se você recebe atestados médicos com o CID iniciando com F. Esse CID-F, ele identifica os transtornos mentais. Então, se a empresa está recebendo muitos CIDs-Fs por estresse, burnout, ansiedade, isso acende uma luzinha aí para o gerenciador de risco, para o Ministério do Trabalho. Por quê? Existe, gente, muito afastamento, tanto é que foi modificada essa NR01, porque está existindo muito afastamento para o INSS com esse CID-F, de ansiedade, estresse, burnout. Então, as empresas elas vão precisar colocar isso um ponto de atenção. Por quê? Porque esse empregado ele vai poder usar isso e ser afastado do trabalho como um acidente de trabalho. Então, algumas atividades não quer dizer que o estresse e a ansiedade dela é decorrente do trabalho, mas pode ser que sim. E aí é onde está o problema. O profissional de saúde e segurança do trabalho, ele vai precisar identificar se isso é relacionado ao trabalho ou não. O perito lá do INSS também vai relacionar isso ao trabalho ou não. E se for acidente de trabalho, vai precisar fazer CAT, ele vai ter um afastamento e vai precisar também ter o quê? Estabilidade. Então, muito cuidado nas empresas que estão recebendo uma quantidade significativa desses CIDs com o inicial F. E no GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, ele vai ter que relacionar o quê? Doenças ocasionadas pelo ambiente de trabalho, síndrome no pânico, burnout, ansiedade, depressão e estresse ocupacional. E além disso, um dos critérios de análise psicossocial vai ser sobrecarga de trabalho, pressão por resultados, conflitos pessoais, falta de autonomia e desconexão trabalho e vida. O objetivo disso é criar ambientes mais saudáveis e mais seguros e promover o bem-estar dos trabalhadores. Então, as empresas no seu gerenciamento de risco ocupacional, ela vai identificar através do profissional de saúde e segurança do trabalho e ele vai precisar identificar isso. Ainda não sei como serão esses testes, como é que será essa aplicabilidade, para dizer se aquele ambiente ele tem um risco ocupacional psicossocial. Porque antes, quando a gente tinha um risco ergonômico, troca uma cadeira, ajusta uma mesa, troca um monitor, uma altura, risco químico ele consegue ver através de algumas máquinas e equipamentos, riscos físicos. E o risco psicossocial, como é que ele vai medir na mente da pessoa? É um trabalho e tanto, que a gente vai precisar acompanhar essas cenas dos próximos capítulos. Mas já fica ligado, já fica atento, porque a partir de maio de 2025, isso vai precisar constar no GRO. Então, as empresas elas vão precisar colocar se tem risco psicossocial. E além disso, mais uma atenção, como eu já falei, vou repetir para vocês, atenção aos atestados médicos com CID-F, porque eles sim representam
as informações de doença psicossocial. O Ministério do Trabalho ele vai estar planejando fiscalização direcionada com foco para setores, para as empresas que têm alta incidência de adoecimento mental. Então, tem muitos bancos, né? Bancos é muito comum isso acontecer, o pessoal de teleatendimento, o pessoal da área da saúde, é muito comum ter vários atestados a respeito de doenças mentais. Então, o Ministério do Trabalho ele vai, de fato, ter um planejamento para fiscalização dessas áreas, para entender o que está acontecendo, por que tem tanta gente adoecendo lá. Por que está acontecendo isso, gente? Porque está tendo uma sobrecarga muito grande no INSS, uma busca muito grande de pessoas com afastamento por causa de saúde mental. Então, o Ministério do Trabalho, junto com a Previdência Social, né, viu que isso, de fato, é relevante para levar para as empresas. Então, me conta aqui, você já sabia que precisa fazer essas atualizações? Outro detalhe, você acredita que isso vai envolver grande parte das empresas ou muitas empresas elas não vão estar nem aí, não vão fazer esse gerenciamento de risco? Como muita empresa ainda nem faz, né, processo direitinho de saúde e segurança do trabalho, isso aí vai ser algo a mais que elas também não vão ligar ou não, as empresas vão começar a dar atenção para esses fatos psicossociais, porque afinal de contas, tem muita gente adoecendo da mente, muita gente mesmo, e claro, precisa ter uma atenção quanto a isso. Então, comenta aqui, vou ler todos os comentários e eu quero saber se você tem mais alguma informação, se você tem alguma dúvida ou você queria que eu trouxesse para vocês algum vídeo aqui no canal que eu vou gravar para vocês. Beijos e até a próxima!